Já acabou. Não. Gente, eu tô muito escura na tela. Tá escuro, não? Ou dá pra ver? Fica pequenininho. O Gil mandou áudio pra mim. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Seja branco ou seja negro, pode ser índio ou mestiço. Nosso povo brasileiro está bem acima disso. Pelo fim do preconceito, por um povo mais feliz. Educação e respeito vão mudar esse país. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Hoje em dia muitos jovens não conseguem estudar. São tantas prioridades, pois precisam trabalhar. Muitos moram isolados, vivem longe da escola, sem acesso à educação. Vêm seus sonhos indo embora. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Seja branco ou seja negro, pode ser índio ou mestiço. Nosso povo brasileiro está bem acima disso. Pelo fim do preconceito, por um povo mais feliz. Educação e respeito vão mudar esse país. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Hoje em dia muitos jovens não conseguem estudar. São tantas prioridades, pois precisam trabalhar. Muitos moram isolados, vivem longe da escola, sem acesso à educação. Vêm seus sonhos indo embora. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Vamos todos nos unir para o bem dessa nação. Todo mundo tem direito ao acesso à educação. Lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá. Lá, lá, ya, lá, lá, ya, lá. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya, lá. Lá, lá, ya, lá, ya, lá, ya. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Começa mais um programa Educação e Outras Conexões com a nossa grande professora Anair Novaes. Tudo bem com você, professora? Boa tarde a todos os ouvintes da nossa rádio Boa Música FM. É um prazer estar com vocês mais uma vez nessa quarta-feira. Sim, Henrique, eu estou muito bem. E muito feliz de estar com a minha amiga professora Roberta Tavares, hoje conversando sobre educação infantil. É muito interessante, a Roberta é uma pessoa que eu admiro. Ô, professora, seu microfone ficou mudo. Voltou, vamos lá. Pode repetir, por favor? Que ficou mudo.
Eu estou falando que a Roberta é uma pessoa muito importante no campo da educação, né? Ela é jovem, mas assim com uma garra ímpar, porque para ser educador nos dias de hoje, você precisa ter muita garra, muita determinação, muita convicção, porque a educação é um processo transformador, e a Roberta, ela agrega todos esses valores. Com certeza. Então, posso já fazer o meu bate-papo com a minha querida amiga professora Roberta Tavares? Claro, o programa é seu, bora lá. Professora Roberta, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes e a você, professora Anair, que também tenho muita admiração pela sua trajetória, pela sua luta e por todas as suas particularidades na educação. Aprendi muito com você e queria muito agradecer o convite. Eu que agradeço. Roberta, eu sei quem é você, mas quem está nos ouvindo não sabe. Então, fala um pouquinho, quem é Roberta Tavares? Então, primeiramente, eu acho importante a gente sempre colocar a nossa questão como mulher, porque é uma particularidade importante. Nós, mulheres, temos um papel muito importante na sociedade, e a cada dia que passa, nós estamos nos apropriando mais desse papel e desse lugar de mulher, né? E mãe, amiga, irmã e educadora. Hoje eu sou diretora do SEI Cidade Nova, do Parque Novo Mundo, que fica na Zona Norte de São Paulo, mas eu iniciei a minha carreira, eu costumo dizer, quando eu era criança, porque eu já, criança, sem a questão de ter a intenção nenhuma de ser uma educadora ainda, eu já ajudava aqueles colegas que tinham alguma dificuldade e que iam na minha casa, e dali eu comecei acredito que esse amor pela educação. Trabalhei também na educação de jovens e adultos no MOVA, e nessa experiência eu tive a felicidade de conhecer o Paulo Freire, ainda que muito imaturamente ainda não sabia da importância. E talvez por isso, em um dos cafés, ele se aproximou e teve um rápido bate-papo comigo, talvez porque, diferente das outras pessoas que já sabiam da sua grandeza, eu não ficava tão em cima, acho, não tinha aquele deslumbre, e talvez ele, na simplicidade, que era uma pessoa muito sábia, mas muito simples, veio ter esse breve bate-papo comigo. Depois eu ingressei oficialmente na área de educação como ATE. Então, eu já fui inspetora de alunos, trabalhei na secretaria, então, a partir daí começou minha trajetória dentro da prefeitura, fui professora de educação infantil, de ensino fundamental, e hoje, como disse, estou na direção. Muito bem. E nessa sua trajetória, você passou por várias etapas, né? Da parte administrativa, da parte docente e agora na parte técnica. O que é educação para você? Educação, para mim, é uma mudança e uma evolução, sempre. E nessa sociedade que nós temos, cheia de desigualdades, é uma transformação muito importante, porém lenta, né? A gente tem uma transformação, a transformação em cada pessoa não segue um padrão definido, cada pessoa durante a vida tem experiências e sente e reage às coisas de forma diferente, porém é nessa educação, para mim, que se dá a transformação. Ainda que seja aos poucos, ela é muito importante. Então, quanto mais nós conseguimos trazer o conhecimento para que a pessoa, a partir dali, comece a transformar a sua casa, a sua comunidade, o seu território, quem vai proporcionar isso é a educação.
E a educação pública de qualidade nesse sentido é fundamental. O Paulo Freire mesmo fala que a gente é condicionado no livro Pedagogia da Autonomia, que a gente não pode descartar que nós somos condicionados, porque de certa forma somos condicionados por questões genéticas, sociais, né, culturais, porém a gente não pode colocar isso como determinados, a gente não pode viver sobre esse determinismo. E é uma coisa que eu acho que culturalmente a gente tem muito, isso é assim mesmo, não vai mudar, o que eu posso fazer, mas só eu que vou fazer, não vai dar tanto resultado. E não, a gente tem que acreditar que no nosso papel de educador, dentro de cada escola, de cada sala de aula, você está sim fazendo a diferença. Então, para mim, proporcionar o conhecimento de que as crianças possam ter acesso a um conhecimento que é formado desde lá do início da humanidade até os dias de hoje, isso pode transformar a ação dela dentro da sociedade, eu acho que isso é de grande importância para a educação, né? E aí a pessoa se empodera do que ela pode fazer. Ela passa a acreditar no que ela pode fazer, ela começa a se conhecer, questionar os seus limites, que podem ser seus ou impostos, né? Então, tudo isso a educação proporciona. É isso. Perfeito. E a educação infantil? Qual é a sua importância nesse cenário, nesse contexto? E como os profissionais vêm atuando em tempos de pandemia, uma vez que você disse que você está diretora de SEI, que é Centro de Educação Infantil, que são crianças pequenas, né? Então, eu gostaria de saber um pouco de você. Então, eu sou apaixonada pela educação infantil e, apesar de ter passado por todas as partes do ensino, desde o MOVA, que também sou muito apaixonada pela educação de jovens e adultos, mas sou muito apaixonada pela educação infantil, que passou a ser valorizada há pouco tempo. A educação infantil ainda era muito voltada somente para a questão da assistência social. E como você colocou, eu estou hoje em um SEI, e os SEIs passaram a ser da educação há pouco tempo, né? Começou esse processo de passar para a educação em 2001. Então, olha só, para uma educação que vem desde a década de 50, olha quanto tempo a gente passou acreditando que as crianças nessa faixa etária não precisavam da educação e somente de uma assistência social para que as mães trabalhadoras pudessem cumprir as suas funções, né? Então, assim, a educação infantil, o primeiro aspecto dela é essa questão do contato, né? Que hoje, com essa questão da pandemia, está sendo muito, como que se diz? Preocupante, porque as crianças, elas precisam, nesse primeiro ano, do 0 aos 3 anos, principalmente, das experiências sensoriais, das trocas, né? E é a partir daí que ela aprende, né? E na educação infantil, a criança passa a ter um conhecimento de si, passa a ter um conhecimento do outro, da sociedade, formar essa visão de sociedade. Então, é muito importante que, desde a educação infantil, tenha um trabalho com as crianças, porque elas absorvem estereótipos, né? A criança, ela repete modelos. Então, desde a educação infantil, nós temos que trabalhar os estereótipos de raça, de gênero, trazer informações para as crianças, para que elas tenham uma boa formação e para que elas saibam quem elas são, porque é a partir da educação infantil que ela começa a ter essa identidade, a formar essas identidades, né? O que ela pensa de si, o que ela pensa do outro, né?
E nessa sociedade que nós temos, que é multicultural, isso é muito importante, né? Uma escola hoje que pense, que não coloque só essa questão do azul e do rosa, que esteve tão em pauta essa discussão, né? Então, é o pensar dessa escola diariamente, que vai trazer essa criança e formar já essa criança para que ela consiga se expressar e ter a sua identidade, né? Identidade própria e conhecer as diferentes identidades que a rodeiam. E nós sabemos que isso está ligado diretamente com quem ela convive, como ela convive, quais são as experiências que ela tem com esses adultos, vai formar essa criança, e isso é muito importante. Então, a educação infantil é muito importante. Tem questões de funcionamento neurológico, que nós sabemos hoje, que só se desenvolvem até os 7 anos de idade. Então, eu costumo dizer, aprender a ler, nós podemos aprender a ler a vida inteira. Agora, questões de funcionamento da questão cerebral, por exemplo, tem coisas que só se desenvolvem até os 7 anos de idade. E aonde essa criança está? Na educação infantil. Então, é a partir dali essas questões sensoriais que têm que ser muito desenvolvidas, né? E os profissionais, em tempos de pandemia, como é que eles estão atuando? Então, o professor, como todos no mundo, foi pego de surpresa, né? Então, os professores estão se esforçando muito para atender esse contato. As crianças de educação infantil, que são as crianças da pré-escola e do 6, o foco dos professores é manter o contato com as famílias. Nós não deixamos, elas não deixam de indicar ou produzir conteúdos para as crianças nesse período, mas o conteúdo ele não é direcionado para a criança, ele vem sendo direcionado para os pais, para que eles desenvolvam com as crianças esses conteúdos. Porém, nós sabemos que os pais não são professores e a intenção da escola e dos professores não é em nenhum momento formar os pais. A intenção é que, justamente como eu estava falando nessa questão da interação e das experiências sensoriais, uma vez que a escola, que tem esse contato, que traz essas experiências, está nesse momento sem poder fazer essa experiência diretamente, que os pais consigam trazer essas experiências para essas crianças de alguma forma. Então, elas trabalham produzindo conteúdos ou indicando conteúdos que vão desenvolver essas questões e chamando a atenção também dos pais para essa questão, né, de como é importante desenvolver certos conteúdos, como o canto é importante, como a arte é importante, como a música é importante, não só ouvir, e como até, às vezes, o silêncio também é importante, né? A questão da concentração, da calma, que para esses pais hoje também está muito difícil, mas vou dizer que, assim, não é fácil, os professores estão se desdobrando, porque é um acontecimento inédito, né, nesse período que nós estamos vivendo, e as redes sociais vieram para ajudar. Então, assim, existem várias reflexões nesse momento dos profissionais sobre essas interações através da internet, através das plataformas, e, inclusive, de como isso chega para essas famílias, como nós trabalhamos lá em uma comunidade, como nós falamos, que é retrato dessa desigualdade que nós vivemos. Então, uma grande preocupação dos professores também é essa. No nosso território, nós temos professores que, além dessa questão das aulas, estão se engajando em questões da comunidade. Então, a questão da alimentação, a questão da higiene, né?
essas famílias estão tendo que comer, por exemplo. Então, como nós estamos dentro de um território que tem essa questão social, fora a questão cotidiana do professor, ele tem também se preocupado com essa questão das famílias, e alguns professores estão trabalhando ativamente, doando seu tempo, que seria o tempo fora da escola, estão doando seu tempo para acompanhar mais de perto essas famílias e ajudar essas famílias nesse momento. Então, é aquilo que a gente fala, ultrapassa as barreiras, né, do muro da escola, da educação, como a educação só do conhecimento, desse conhecimento erudito, né, então é um contato mesmo com as famílias e com o território. Tem uma pergunta que ela é pulsante, né, nesse contexto. Políticas públicas para a educação infantil. Nós sabemos que o que temos hoje jamais será igual amanhã, né? Bem parafraseando Lulu Santos. O que foi hoje jamais será amanhã. Qual seria, na sua visão, e assim, pegando toda essa complexidade da educação, políticas públicas para a educação infantil, né? Então, eu acredito assim, nós temos que ter objetivos, saber onde queremos chegar para garantir os direitos das crianças, né? Então, assim, nós queremos crianças que sejam falantes e que sejam ouvintes, crianças que sejam autônomas, crianças que sejam críticas, crianças que colaborem com o cotidiano escolar. Então, nós temos vários objetivos e que ela tem esse desenvolvimento. Quando a gente fala em direitos, quais os direitos que a gente quer com essa criança? A gente quer que essa criança tenha o direito de se desenvolver plenamente, física, emocional, e que seja uma criança saudável, né? E eu acredito que, ao longo da história, nós estamos avançando. Se dissermos que não avançamos na educação infantil, não é verdade. Nós tivemos um avanço, mas nós temos que continuar cobrando. Por isso, como eu disse, qual é o nosso objetivo? O que a gente pretende na educação infantil? E, a partir daí, continuar cobrando que essas políticas públicas aconteçam. Como eu disse, na década de 50 ainda era, quando iniciou essa questão dos jardins e tudo mais, tudo era voltado para assistência social. Passou a ter uma visão da criança, desse desenvolvimento, e particularmente na cidade de São Paulo, só em 2021 isso passou para a área de educação, mas já foi um grande salto. Mas não quer dizer que antes disso as profissionais já não desenvolviam um trabalho voltado para isso, que não era reconhecido nem regulamentado e, como eu disse, não era esse o objetivo, então ficava meio no obscurantismo, né? Ficava por ali pairando, nós sabíamos que já existia um trabalho, mas isso não era concreto. A partir do momento que se passa para a Secretaria de Educação, que tem que se ter um olhar para o currículo, para o que nós estamos fazendo nos SEIs e nas EMEIs, já começa a ter um bom desenvolvimento das políticas públicas. Ao meu ver, o currículo da Cidade da Educação Infantil foi um ganho, é um bom currículo, mas o que falta nisso, nessa política pública dentro da educação? Falta no chão da escola isso acontecer. Ter os recursos para que aquele currículo aconteça, ter a formação para que aquele currículo aconteça, ter o acompanhamento para aquele currículo acontecer no chão da escola. Então, algumas questões que nós estudamos no currículo e que nós gostamos muito, às vezes, dentro do currículo e do cotidiano da escola, nós encontramos empecilhos. Por exemplo, a questão dos tempos e espaços é uma discussão muito grande dentro da educação infantil, porque a partir
nós queremos crianças autônomas e falantes, e queremos um espaço que ela tenha tempo de desenvolver ideias e brincadeiras, porém, nós somos engessados por questões, por exemplo, de alimentação, que também é muito importante. Mas a criança, às vezes, tem muitas refeições dentro da escola e nós acabamos sendo guiados um pouco por essas questões da alimentação. Então, como mudar isso? São discussões que já estão sendo debatidas e por isso eu acredito que há uma evolução nessa questão das políticas públicas. Em algumas coisas nós avançamos, em outras nós regredimos, mas é uma luta diária e uma reflexão diária. E como eu falei no início que a educação é transformação, a educação infantil está engatinhando. Então, eu acho que essa transformação começou e que as políticas públicas para a educação infantil têm que ir um pouco além dos muros da escola ainda. Também é um passo importante para se dar, de como essas crianças vão estar atuando no entorno, na cidade, qual o acesso delas a alguns equipamentos, como nós proporcionamos. Por exemplo, as crianças são bem-vindas aos museus da cidade? Como é esse espaço de visitação? A monitoria está preparada para receber crianças de determinada faixa etária? Então, são questões que devem ainda ser debatidas, mas eu acredito sim que já houve uma evolução. Cabe a nós continuarmos, né, fazendo essa evolução e cobrando objetivos e metas a serem alcançados, porque as coisas não podem ser uma política pública só, como eu posso dizer? Ai, gente. Uma política pública meramente política, né, que vem só para, olha, uma política pública que nós estamos implementando, mas tem somente um fundo político e no chão da escola não vai funcionar, e nem uma questão, assim, mudança muito doméstica, sem um conteúdo. Então, a gente tem que estar muito atento a essas questões, né? Não basta mudar por mudar. E eu acho que a questão do brincar, que é muito importante para a criança, né? A gente não pode perder isso dentro das unidades de educação infantil, buscar sempre essa importância, reforçar essa importância do brincar, né? Então, a brincadeira, ela tem que estar dentro da escola e nós temos que ter políticas públicas para favorecer isso também fora da escola. Perfeito. Existe todo um mito, né, que muitos adultos gostam de transformar as crianças em adultos em miniatura, né? Porque a gente sabe que criança é criança em qualquer lugar, né, que criança é criança em qualquer tempo. Porém, houve um tempo em que as crianças elas não eram vistas, elas não eram consideradas sujeitos, né? Elas eram sujeitos de direito, digamos assim. Qual é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que nós passamos por fases, né? Realmente houve um tempo que as crianças eram vistas como mini-adultos. Em alguns aspectos, eu ainda acho que a criança ainda é vista como um mini-adulto. Então, nós temos vários aspectos para analisar. Primeiro, criança é criança mesmo em qualquer espaço, e aí, só que elas têm infâncias diferentes. Então, nós temos aquela criança que tem a infância protegida, a infância que ela frequenta uma aula de esporte, ela se interessa por música, ela pode frequentar uma aula de música, porém, essa criança às vezes é muito protegida e não tem o brincar, aquele brincar livre da rua, aquele brincar livre em que ela vai fazer a brincadeira, ela vai determinar quando começa, quando termina, ela mesma vai resolver os conflitos. Geralmente, algumas dessas crianças sempre têm um adulto por perto para resolver esse conflito. E nós temos outras crianças que são crianças ainda trabalhadoras ou crianças que estão em casa ajudando suas mães,
porque são mães trabalhadoras, então crianças responsáveis por outras crianças. Mas se nós, por exemplo, quem anda de carro, ou mesmo de ônibus, se você reparar nos faróis, as crianças trabalhadoras, invariavelmente você vai ver essas crianças brincando. Às vezes ela passa um tempo, ela passou lá, entregou as balinhas, ela senta no canto e o que ela vai fazer? Brincar. Então ela não perde essa característica de criança. Porém, eu acho que nós normatizamos a nossa visão de criança, né? Nós achamos que todas as crianças têm algumas oportunidades que são tão básicas e às vezes ela não tem. Então, e isso atrapalha o desenvolvimento dessa criança, porque ela deixa de ter oportunidades. Falando das desigualdades, eu acho que essa questão da criança como adulto é maior. Por quê? Porque além de ser uma criança trabalhadora, essa criança geralmente participa de tudo que acontece na família, né? Ela ouve as discussões entre pai e mãe, ela está sentindo na pele o problema da falta do dinheiro, ela às vezes sofre violência doméstica ou vê a mãe sofrendo violência doméstica, ou mesmo aquelas situações em que os pais conversam assuntos que talvez não seriam pertinentes para aquela criança, mas ela participa ativamente e ela acaba reproduzindo isso na escola, né? E outras crianças que não têm essa convivência estranham. Então, assim, são várias infâncias. E na educação infantil, o professor tem que estar atento a essas várias infâncias. E não só a educação infantil, na educação em geral. Temos que estar atentos a todas as formas de infância, né? E isso é muito recorrente agora com essa pandemia. Eu acho que isso ficou muito mais evidente, né? E até a questão do desenvolvimento da criança, das propostas, como você perguntou, como as professoras estão fazendo, elas estão reavaliando as propostas a cada vez que a gente posta alguma coisa, tem que se reavaliar se aquilo de fato conversa com a realidade das nossas crianças, né? Então, eu acho que hoje todos os professores, né, de São Paulo, independente de ser da rede pública ou particular, estão fazendo esse movimento, porque tem que conversar com essa criança, né, com essa família, e é isso. Eu acredito que as políticas públicas existem, precisam melhorar, mas, como eu disse lá no início da nossa conversa, é um processo, é uma transformação. Roberta, tem assim, dentro da educação nós temos muitas inquietações, né? Muitas inquietações. Se bem que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Nós temos só mais 5 minutos, porque depois a gente vai voltar para o nosso bate-papo, mas eu queria fazer uma pergunta. Formação de professores, né? Uma breve reflexão sobre isso. Eu acredito que a formação de professores, principalmente na cidade de São Paulo, que é uma das maiores e mais ricas, né, do nosso país, ainda tem que melhorar muito. Eu entendo que com uma rede tão grande como a rede da cidade de São Paulo, por exemplo, é difícil chegar no professor, mas essa formação tem que melhorar. Por quê? Porque muitas vezes essa formação, ela perpassa pelo coordenador pedagógico, que acaba tendo as formações através da Secretaria Municipal ou das DREs que fazem essa formação, que são boas formações até, mas quando chega na escola, para o coordenador passar essa formação, às vezes se perde um pouco daquilo que foi passado. Por quê? Por aquele motivo que a gente já falou. Cada pessoa é uma pessoa e ela experiencia aquilo de uma forma. Quando ela passa essa formação para o outro, a experiência já mudou. Então, às vezes, eu acho que quando chega lá na ponta, esse filtro
acaba que não tem a eficiência que desejavam. Eu sinto muito aqui na cidade de São Paulo a falta, por exemplo, de congressos e seminários. Eu entendo que a rede é grande, que você despende um valor alto, mas eu acredito que, independente dos sindicatos que fazem isso, que têm os congressos, a própria prefeitura deveria ter congressos ou anuais da educação infantil, do ensino fundamental, com experiências, com pessoas trazendo o que está acontecendo na educação, debates, visões. E eu acredito que um congresso anual traria, apesar de ser uma formação direta, num ano, traria uma mudança, começaria a trazer uma mudança significativa no olhar da educação. Sinto falta disso, sinto falta dos seminários que poderiam ser regionalizados para atingir mais professores. E aí eu queria falar também, porque aí tem a minha experiência de educadora como ATE, na nossa rede de São Paulo, porque nós estamos falando de São Paulo, os nossos ATEs também, que são os auxiliares técnicos na educação, de educação, e que auxiliam no trabalho de inspetoria e também no trabalho de secretaria, eles têm um papel muito importante dentro da educação. E eu acho que falta um pouco também essa atenção para esses educadores, que, claro, não são como os professores, que têm uma formação, que têm uma visão diferente de como conduzir e reger uma sala. A gente está falando do educador dentro da escola, como a gente fala, que desde a porta da escola até da entrada, saída, a gente está vivendo e fazendo educação. E esses profissionais também têm que ser incluídos dentro desse projeto, né? Eu acho que, às vezes, eles ficam um pouco aquém nesse sentido. E eles têm que ser incluídos porque eles estão diariamente ligados com as famílias, com as crianças, né? Mas eu acho que a formação, a partir desse princípio do congresso, do seminário, já seria um grande ganho. Entendo que a rede de São Paulo é muito grande e que tem essa questão de precisar desse profissional, que é o coordenador, que tem um papel muito importante dentro das escolas, porque é ele que faz essa ponte de formação e ele que hoje é o grande formador das nossas unidades. E aí, até para ele, essa questão da formação precisaria também de um reforço. E o que eu falo muito é da questão da reflexão. Às vezes, nós temos o tempo da formação, do planejamento, mas o tempo para refletir sobre o que foi feito, às vezes, no cotidiano escolar, fica um pouco atropelado, e essa reflexão é muito importante. Bom, vamos segurar mais um pouquinho, porque nós temos o nosso intervalo e vamos de música, mas no segundo bloco voltaremos a conversar, e eu também vou estar falando sobre a ausência do nosso convidado, Sassá Israel. Nós recebemos uma notícia que ele está acamado, né? Infelizmente ele não pôde comparecer, mas o Júlio César Pereira Guató, pertencente ao mesmo coletivo indígena, gravou um áudio, né, respondendo as perguntas que foram encaminhadas. Mas agora é com você, Henrique Bastos. É isso aí, pessoal. Quero agradecer desde já as mensagens que estão nos mandando aqui no chat. Você quer que coloque o áudio agora ou quer que coloque depois no início do segundo bloco, Anaí? No início do segundo bloco. Ok, vamos lá para as mensagens rapidinho, pessoal. Vicente Alves Batista, de Guarulhos, está mandando um parabéns por esse encontro. Roberta, uma contextualização, ótima contextualização. Nossa, eu depois que tive o aparelho para falar algumas palavras é difícil. Ótima contextualização da educação infantil nesse tempo de pandemia.
A Marineide tá mandando um beijão para vocês aí e está falando que está acompanhando o programa, ótimo tema. O Fabrício de Aricanduva tá mandando um beijão, falou que viu o anúncio no Google e veio correndo. Falar de educação e falar de educação infantil é muito importante. Parabéns, professora Anaí, parabéns por trazer esse assunto na Rádio Boa Música FM. A Renata, Rio de Janeiro, tá mandando abração, falou ótima... Opa, tá escrevendo mais coisa aqui, Renata. Não apaga não, não apaga não. Ela tá parabenizando aqui, diz que errou o texto, mas tá parabenizando a rádio, parabenizando o programa e também diz que veio pelo Google, olha só que legal. A Cristina Santos, veio de Belo Horizonte, parabéns, professora Anaí, já acompanho o seu programa, não perco nenhum, parabéns pela convidada. O Tiago, Portugal, parabéns, hoje moro em Portugal, mas estou sempre aí com esse programa e com o do Caco Paixão, olha que legal. Quero agradecer ao pessoal do Chile que também está mandando mensagem aqui para nós. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos ter um chat, ele fala até 90 idiomas, então... Fica tranquilo que a gente vai responder aqui todas as mensagens do pessoal do Chile, de Portugal, pessoas nativas, né, do lugar. Inglaterra também, quero agradecer, vieram pelo Google, olha que legal, Tiago é professor e está acompanhando o programa, não entende muito bem português, mas algumas falas ele disse que está de parabéns. Olha que legal, professora Anaí. O pessoal de... Muito bom, a gente tá no exterior já. O pessoal de Macapá também tá mandando um beijão pra professora Anaí, professora Roberta, falou que não perde o programa. Pessoal, segue no Instagram, pelo amor de Deus. E se tiver perguntas, manda, tô vendo muitos coraçõezinhos e joinhas aqui, mas diga também o que você pensa em relação a esse tema. Vamos lá, pessoal de Belo Horizonte, temos 114 pessoas de Belo Horizonte mandando coraçõezinhos. Parabéns, professora Anaí, parabéns, Roberta. Falar de educação é muito importante, ainda mais nos momentos atuais. É isso aí, pessoal, eu quero agradecer e eu quero fazer um resumo de uma notícia aí que está bombando na mídia, professora Anaí. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um bombeiro suspeito de obstruir investigações do assassinato da Marielle Franco e Anderson Gomes. Acabaram de mandar também aqui no chat. Muito obrigado, pessoal de imprensa do Rio de Janeiro. Acabou de mandar aqui. Falou pra gente fazer uma chamada rapidinho pra gente espalhar aí essa notícia. Então a gente já tá espalhando. Graças a Deus temos parceria com o pessoal de imprensa do Rio de Janeiro, que está divulgando também, inclusive, o flyer do programa Educação e Outras Conexões. Muito obrigado aí, Tiago e Roberto. Então, assim, pessoal, um sargento do Corpo de Bombeiros suspeito de ajudar a sumir com as armas usadas para matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foi preso pela manhã. Em breve, no nosso blog terá mais notícias sobre, ok, pessoal? Vamos para a próxima mensagem aqui do chat, a Patrícia Angélica de Guarulhos. Estou acompanhando, estou adorando. Vocês me representam. Olha que legal. Muito obrigada, muito obrigada. Vamos lá. Vamos para a música agora, professora Anaí? Vamos. Bora de música e daqui a pouco tem mais bate-papo com vocês aqui na Rádio Boa Música FM. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Do gueto, sobe o morro, vem conhecer as origens do povo. Gente sofrida, não abaixa a cabeça, vive a vida e o sorriso exposto. Vários talentos surgiu da favela, seja modelo ou atriz de novela, compositor, MC, jogador, na boa música e lendo Mandela. Vem pelos becos, tranquilamente, soltando pipa na laje que festa. Acorda cedo às 6 da matina, desce o morro, viela, arruma o trabalho, é cidadão.
volta feliz carregando o pão. Final de semana, baile de favela, tá tudo normal, solta o som, chama ela. É o gueto, é o gueto, é o gueto, é o gueto. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. É o gueto, é o gueto, é o gueto, é o gueto. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. É o gueto, é o gueto, é o gueto, é o gueto. É do morro, desceu pro asfalto, venceu preconceito, é orgulho de fato. É o gueto, é o gueto, é o gueto, é o gueto. Bom malandro na roda de bamba, tocando bandeiro, faz rap e samba. Campo de fato, a bola rola, se tem festival, a quebrada encosta. Centrado na base, é um bom jogador. Cresceu, fez história, voou e brilhou. É carnaval, tem batucada, toca os tambores no samba na levada. Favela querida de histórias e mitos, é o povo que luta pra um dia ser visto. É isso aí. Vamos de mais música ou você vai iniciar já o segundo bloco, professor Anair? Eu vou iniciar o segundo bloco, né? Agradecendo a contribuição do professor Júlio César Pereira Guaitó, que faz parte do coletivo indígena do nosso querido Sassá Israel, que por motivos de doença ficou impossibilitado de estar fazendo o programa hoje. Mas coletivo é um coletivo, está sempre junto, né? Então eu gostaria muito que você transmitisse o áudio, por favor. Com certeza, professor Anair. E aí depois a gente depois nós vamos fazer as nossas considerações. Ok. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Meus respeitos todos à professora Anair Novaes. Gratidão à Rádio Boa Música FM, que se dispõe a divulgar, ou pelo menos tocar no cerne do assunto da educação indígena. Meu nome é Júlio César Pereira de Freitas Guató. Sou indígena do povo Guató, nascido em Corumbá, Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia, pleno Pantanal, já em um agrupamento urbano. Vim para São Paulo há 28 anos atrás para fazer o mestrado e daqui nunca mais saí. Volto às minhas origens apenas para visitar a parentada. Não é? Bom, a questão, quando se diz quais são as dificuldades encontradas para a implementação da educação indígena, é um grande desafio, um desafio colocado com insistência por todas as comunidades indígenas, diz respeito a experiências históricas da educação escolar e seus objetivos. É importante lembrar que no Brasil, desde o século XVI, a oferta de educação escolar aos povos indígenas esteve pautada numa perspectiva integracionista. A tônica era a recusa da diferença, a tentativa de superação pela integração dessas populações à comunhão nacional. Houve uma mudança com a Constituição Federal, que alterou essa perspectiva de relacionamento com as culturas indígenas em décadas recentes. E aí foram surgindo experiências de organização da educação escolar indígena em várias regiões do Brasil, respeitando as culturas e os projetos de vida desses povos. No entanto, muitas dessas experiências são fragmentadas e descontínuas, sendo a oferta oficial de educação escolar indígena em estados e municípios ainda marcada pela escassez de recursos e imposição de programas que herdam aquela situação integracionista, não respeitando sequer a possibilidade de adensamento cultural, não é? Cada povo indígena tem seu próprio sistema de educação fundamentado em 3 aspectos principais,
que formam uma unidade. A casa, o pátio como um espaço educativo doméstico da família e da rede de parentesco, a religião como concentração simbólica de um sistema, rituais e mistos. Muitas dessas aldeias adotam a escola como meio de aprender um sistema de vida fora dela e dialogar com sociedades envolventes. Se por um lado observamos as sociedades indígenas interessadas em conhecer o modo de vida não indígena e qualificar o diálogo intercultural, por outro, professores das escolas da nossa sociedade não indígena também querem desenvolver propostas didático-pedagógicas mais condizentes com a realidade dos povos que compõem a diversidade cultural brasileira. Estudar a história e os modos de vida dos povos indígenas nos aproxima de aspectos importantes de nossa ancestralidade, né? A educação indígena ela ainda está por ser implementada muito. Para que se tenha uma ideia, a diversidade linguística e cultural é uma riqueza que precisa ser melhor conhecida, documentada e preservada. Segundo o IPHAN, Instituto de Preservação Histórico Ambiental Nacional, estima-se que mais de 250 línguas sejam faladas no Brasil. No que tange às línguas indígenas originárias, especificamente apuram-se que 180 delas são atualmente faladas, o que nos coloca entre os 10 países mais multilingües do mundo. E poucas cidades nesse país sequer existe uma lei onde se faça a oficialização dessas línguas indígenas para a educação, né? Apenas 3 municípios brasileiros já aprovaram leis que reconhecem essas línguas indígenas como cooficiais. São João da Cachoeira, no Amazonas, Tacuru, no Mato Grosso do Sul, e Bonfim, em Roraima, não é? E esse reconhecimento induz o seguinte: da junção e aceitação e adição de culturas originárias para o nosso próprio engrandecimento enquanto Estado, enquanto país, não é? As populações indígenas, eu vou setorizar principalmente aqui na cidade de São Paulo, existe uma deficiência enorme de atenção, um déficit de atenção total em relação à questão indígena, não é? Nós temos há muitos anos lutado pelo menos para a implementação ou o reconhecimento de um conselho municipal aqui que iria propor ideias de políticas afirmativas para as populações indígenas aqui residentes, aldeadas ou não. Em São Paulo nós temos praticamente 5 aldeamentos urbanos aqui, não é? E não há uma proposta diferenciada de ações afirmativas e de políticas afirmativas para essa população. Muito pelo contrário, convivemos com o descaso, convivemos com a adaptação de políticas feitas como um todo para enquadrar nossa cultura dentro delas, não é? A cidade de São Paulo ainda tem muito a caminhar para se chegar a um consenso sobre o respeito que se deve ter às populações originárias, né? A questão agora com mais visível e recente com essa pandemia a qual todos nós fomos tocados, não é? Ela expõe ainda mais essa situação, deixa uma fratura exposta mesmo à questão indígena. Ao mesmo tempo em que nós vemos uma população de periferia, né, aqui de São Paulo, sem ter acesso a determinadas plataformas digitais para
acompanhamento às aulas de EAD, de ensino remoto, de ensino à distância, para as populações indígenas, lá no Tacuru, lá desculpem, lá no Crucutu, lá no Terrum-de-Porã, lá no Jaraguá. É difícil o acesso a essas plataformas, mesmo porque muitos de nós não tem sequer o aparelho, né, a ferramenta para buscar esses conhecimentos. Então é muito escasso mesmo. Isso sem falar que essas situações das aulas em EAD atingem apenas de 28% a 32% do total de alunado do Estado. E ainda não há dados, né, sérios ainda, pesquisando dentro dessa população atingida de 28% a 32%, desculpem, dos alunos do Estado, quantos são indígenas ou quantos estão localizados em aldeia. Bom, eu agradeço aqui a possibilidade de estar colocando essa questão para debate, não é? E me coloco à disposição para qualquer eventualidade, para qualquer situação. Tá? Muito obrigado, uma boa tarde a todos. É isso aí, professor Anair, é contigo. Muito obrigado, professor Júlio Pereira Guaitó, pela sua contribuição, entendeu? Pela sua contribuição nesse nosso programa Educação em Outras Conexões. Roberta, vamos à continuação do nosso bate-papo de hoje, que está muito interessante. Nós temos recebido várias mensagens, eu fiquei muito feliz, agradeço a todos os nossos ouvintes, né, por estar dando essa audiência ao programa, a nossa Rádio Boa Música, Rádio Boa Música FM. E eu acho que nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira batendo altos papos sobre educação infantil, né? A gente tem muita coisa para falar, mas eu quero saber um pouquinho mais da Roberta. Um livro, um filme, uma música, um pensamento e uma indignação. Ai, que difícil. Um livro, na verdade eu tenho 2 livros que eu acho legais para esse momento. Um é do Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, porque ele fala de como nós nos especializamos, né, e esquecemos de ver as coisas como um todo. E eu acho que essa pandemia veio mostrar o quanto a sociedade é um todo. E como na fala do seu outro convidado que enviou essa gravação, nós vimos o quanto as diferenças saltaram mais às vistas de todos, né, com essa pandemia. E esse livro ele traz uma reflexão mais de como a gente sair dessa questão só das especializações e ver as coisas como um todo, mudando a nossa percepção e a nossa formação e a nossa cabeça, para que a gente possa mudar a educação. Então, uma coisa influenciando a outra. E um outro livro que eu acho necessário nesses tempos, né, mas aí já não seria um livro de estudo, é do Carpinejar, que é Felicidade Incurável. É muito legal porque ele fala de acontecimentos cotidianos, são pequenas felicidades, que é o que eu acho que a gente está precisando. Então, esse olhar para as pequenas felicidades, né? Então, Felicidade Incurável, Carpinejar. Era um livro, eu acabei
Eu não consegui pensar agora, assim, decidir qual dos dois. Um filme. Olha, um filme que me tocou muito a vida, desde que eu assisti, que eu sempre penso nele, é A Lista de Schindler. Por quê? Porque eu penso justamente naquele início da nossa conversa, quando a gente fala do conformismo, né, de que eu não posso fazer nada. Então, a gente sempre tem que pensar, lógico, ele, na situação dele, ele não conseguiu ajudar todo mundo, nem salvar todo mundo, nem fazer tudo que ele gostaria, mas salvou muitas vidas e fez a parte dele. Eu acho um filme muito bonito, que traz uma reflexão das diferenças, lógico que aí uma outra forma, né, de diferença, mas não deixa de tratar da questão do humano e de qual a diferença a gente pode fazer como ser humano. E às vezes pensar que eu posso não fazer a diferença para a cidade, para o país ou para o bairro, mas se você já estiver fazendo a diferença para algumas pessoas, já é importante. Perfeito. Outro é uma música, Pensamento. Né? Pensamento. O pensamento tem uma frase, que eu não sei se eu vou falar o nome corretamente, Andy Warhol, que fala que as coisas sempre mudam, né? Mas que, na verdade, que o tempo... Deixa eu me concentrar, gente. Que dizem que o tempo muda as coisas, mas é você que tem que mudá-las. Do Andy Warhol. Não sei se está corretinha, mas essa é a frase. E eu acho que assim, nós temos sim que procurar mudar algumas coisas. E uma música? Uma música, tem várias músicas que eu adoro, mas talvez eu esteja muito conectada com esse momento, essa questão da pandemia e de tudo mais. Tem uma música que na minha infância me marcou muito através dos meus pais, que também foram pessoas que sempre estiveram engajadas em várias coisas, que é Para Não Dizer Que Eu Não Falei das Flores. E eu acho que somos todos iguais, braços dados ou não. Sabemos que temos as desigualdades, que elas são gritantes e que elas influenciam o nosso dia a dia, nossa sociedade. Nós temos diferentes visões, mas todos queremos o bem-estar, a felicidade, um mundo melhor para todo mundo. E hoje nós percebemos que com a doença, ainda que os tratamentos de saúde, os atendimentos de saúde sejam diferentes, acabamos sendo todos iguais. Perfeito, Roberta. Eu quero agradecer a sua participação no nosso programa Educação e Outras Conexões. Espero recebê-la outras vezes no nosso programa. Dizer que, apesar das diferenças, né, nós temos que lutar para um mundo melhor. Você sabe, você me conhece na minha luta, na minha trajetória. Não basta ser racista, temos que ser antirracistas em todos os sentidos, né? Porque as vidas humanas importam, mas são as vidas negras que estão morrendo. Então, o meu muito obrigado a todos os nossos ouvintes, obrigados a todas as mensagens. E quer saber um pouquinho mais da professora Anair? É só me seguir nas minhas redes sociais, no meu Facebook, professora Anair Novaes, e no meu Instagram, @Anair Novaes. Roberta, gratidão por esse dia, por esse nosso bate-papo. Ao Rick Bastos, muito obrigada, à Rádio Boa Música. E até na nossa próxima quarta-feira, que também teremos com um assunto extremamente polêmico: Fé e Branquitude, com a Ialorixá Elisângela de Oxalá e com a professora doutora Ana Helena Itamar Passos. O assunto forte, forte.
Espero por vocês na nossa próxima quarta-feira. Eu não posso falar dos músicos, né? Eu acabei esquecendo de trazer a ficha técnica. A primeira música que nós ouvimos é Preconceito, da Cris Pires, e a segunda música chama-se É o Gueto, de Felipe Chapa, com a participação de Melvin Santana e Yasmin, e a produção é de Canela Bettmacher. É isso aí. Eu quero também agradecer a Renata, que disse assim: educação é isso que precisamos. Parabéns a todos os envolvidos do programa. O Heitor Cassete disse assim: adorei o tema, muito pertinente para o momento. E o Irmãos Cassete também disse: sem educação o Brasil não vive. Uma vida para os professores que resistem a isso. Um viva para os professores que resistem a isso. Parabéns, professores. Fico muito feliz aí pelas mensagens, pelos parabéns, os coraçõezinhos estão subindo bastante aqui. E agora vamos lá, vamos ver quanto já tem de audiência aqui no nosso blog, radioboamusicafm.com, porque nossa meta é chegar até 100 mil em agosto. Vamos lá. Estamos com 77 mil, vou atualizar agora. Vamos lá, 78.382, vocês estão vendo aí na nossa tela. Nós estamos crescendo muito, graças a Deus. Esse blog vai chegar a muito mais pessoas que vocês imaginam, do Brasil inteiro e a muitos países. Fico muito feliz aí por acreditarem no nosso trabalho, bem como no trabalho da professora Anair Novaes com o programa Educação e Outras Conexões. Quero agradecer aí o pessoal de imprensa do Rio de Janeiro, o pessoal de imprensa da Bahia, que estão mandando parabéns aí, que estão adorando o blog, que voltou com tudo. É isso aí, agora o blog também transmite ao vivo, pessoal, não é só notícia. Quero agradecer aí, o Felipe Capão Redondo disse: nossa, 80 mil acessos, parabéns, mandou coraçõezinhos. E é isso aí, Roberta, professora Roberta Tavares, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você deveria, assim como você e todos os professores, eu falei isso no início, antes da gente entrar ao vivo, vocês deveriam ganhar muito mais que os jogadores de futebol. Vocês deveriam ser, vocês os policiais, né? Deveriam ser pessoas que teriam que ter um salário mais alto, mas infelizmente não. Vocês estudam, vocês se preparam, vocês estão na linha de frente, muitas vezes são desrespeitados por alunos, até mesmo por pais em reuniões, e mesmo assim estão firme e forte, por amor ao dever de vocês, assim como os médicos e os enfermeiros. Obrigado, professora Anair, mais uma vez, gratidão. Gratidão. Agradecer também a todos vocês. Muito obrigada, Anair, pelo convite, obrigado por toda a atenção da rádio, obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Espero ter contribuído um pouquinho para uma reflexão de vocês e para o programa. Obrigada. E agora nós vamos de música, né? De novo com o Felipe Chapa, violão Spike e produção Canela Beatmaker, é isso aí, bora de música. E daqui a pouco tem mais aqui ao vivo na rádio Boa Música FM. Beijão, pessoal. Beijão, até quarta que vem. Bateu saudade, já são 4 da manhã. No telefone viajo no Instagram, a melhor do Brasil, o mundo nem se viu. Dou like a noite inteira só curtindo seu perfil. Pela matina vou seguindo minha visão, amanhecido vou em busca do meu pão. No dia a dia tô no corre de verdade, busão lotado no fone é sabotagem. Pela cidade vários fatos que se vê, a molecada nos faróis para viver. Tô na rotina, se eu ganhar na Mega Sena, jogo tudo pro alto, sonho meu, quem me dera apenas. Pelas favelas sempre tem um bom talento, se desenvolve por projetos e eventos, jogando bola pelas ruas pé descalço. Quem não sonhou em ser ator, cantor de fato. Comunidade alegre, o povo pede bis, ritmo puro, batucada de raiz.
Sobe o partido, vem sambando de salto alto. É carnaval, linda rainha, eu quero aplauso. Os holofotes virados a quem merece. Correu atrás, fez por onde a vida segue. No dia a dia peço ajuda para o Pai que me abençoe, eu vou na luta, eu sou capaz. Então vem cá, deixa eu matar a saudade que habita no meu coração. Corre pra ver, deixa o menino jogar, no futuro é da seleção. Bailarina que brilha, encanta, velocista que corre e não cansa, partideiro do morro festeiro, quem não dança segura a criança. Então vem cá, deixa eu matar a saudade que habita no meu coração. Corre pra ver, deixa o menino jogar, no futuro é da seleção. Bailarina que brilha, encanta, velocista que corre e não cansa, partideiro do morro festeiro, quem não dança segura a criança. Bateu saudade, já são 4 da manhã. No telefone viajo no Instagram, a melhor do Brasil, o mundo nem se viu. Dou like a noite inteira só curtindo seu perfil. Pela matina vou seguindo na visão, amanhecido vou em busca do meu pão. No dia a dia tô no corre de verdade, busão lotado no fone é sabotagem. Pela cidade vários fatos que se vê, a molecada nos faróis para viver. Tô na rotina, se eu ganhar na Mega Sena jogo tudo pro alto, sonho meu quem me dera apenas. Pelas favelas sempre tem um bom talento, se desenvolve por projetos e eventos, jogando bola pelas ruas pé descalço. Quem não sonhou em ser ator, cantor de fato. Comunidade alegre, o povo pede bis, ritmo puro, batucada de raiz. Sobe o partido, vem sambando de salto alto. É carnaval, linda rainha, eu quero aplauso. Os holofotes virados a quem merece. Correu atrás, fez por onde a vida segue. No dia a dia peço ajuda para o Pai que me abençoe, eu vou na luta, eu sou capaz. Então vem cá, deixa eu matar a saudade que habita no meu coração. Corre pra ver, deixa o menino jogar, no futuro é da seleção. Bailarina que brilha, encanta, velocista que corre e não cansa, partideiro do morro festeiro, quem não dança segura a criança. Então vem cá, deixa eu matar a saudade que habita no meu coração. Corre pra ver, deixa o menino jogar, no futuro é da seleção. Bailarina que brilha, encanta, velocista que corre e não cansa, partideiro do morro festeiro, quem não dança segura a criança.